Reabertura segura do comércio quixeréense. Ao meu lado, o excelentíssimo senhor prefeito Antônio Gonçalves de Oliveira Lima, o Toninho do Banco. Ao outro lado, o procurador do município, doutor Tiago Regis. E a gente começa já antecipadamente parabenizando o senhor prefeito municipal, Toninho do Banco, porque ontem, domingo, foi o dia do prefeito municipal. As nossas mais sinceras homenagens e reconhecimento em nome de nós que fazemos a sociedade quixeréense, se voltando mais especificamente para a TV da gente Quixeré. Prefeito municipal, como está os primeiros pontos iniciais para a reabertura segura do comércio quixeréense após esse problema, essa pandemia que justamente vem muito causando transtornos, não só à sociedade quixeréense, mas o Brasil e o mundo? Bem, bom dia ouvintes, bom dia pessoal da TV da gente, Ari, Del Fernandes. Bem, a pandemia não passou, não é após a pandemia, a gente continua vivendo plena pandemia. Na verdade, a gente ainda tem alguns limites de atendimento para UTI. Essa situação ela é muito complexa ainda, o povo precisa cooperar. Na verdade, nós só teremos segurança com relação a todas as medidas indicadas no decreto se o povo aderir. Sem adesão do povo, não adianta decretos, certo? Então, pedimos mais uma vez ao povo que busquem aderir ao que está escrito no decreto. Evitem aglomerações, evitem estar onde tem muita gente, evitem locais fechados. É uma situação muito complexa e muito dura ainda. Ainda há fila por leitos em UTI. Toninho, o que de fato, já de início, você poderia adiantar para os nossos ouvintes, telespectadores, seguidores da TV da gente, se voltando para Quixeré, o que já pode ser reaberto no nosso município? Bem, o comércio está sendo autorizado a funcionar, de 7 às 13 horas. Mas mesmo assim, com limitação do número de pessoas dentro de cada comércio. Não adianta a gente imaginar que vai ser uma abertura ampla. Essa abertura ampla, ela gera um equívoco e gera uma perspectiva de locais com intenso movimento, o que é errado. Esse momento ainda é momento de isolamento social. Volto a frisar, temos deficiência de leitos de UTI, porque essa é a grande briga. Na verdade, a gente está tentando salvar vidas. Então é nessa luta por salvar vidas que a gente avisa. Tenham cuidado, cada um cuide de você mesmo. A gente tenta, através desses decretos, cuidar da população, mas, acima de tudo, está o cuidado individual. Uso de máscaras, evitar locais com muita gente. Então, tudo isso é importante e cada um tem que fazer. Prefeito, se voltando agora para o lado dos restaurantes, a nossa reportagem desde sábado foi procurada algumas ligações para saber, e já de antemão o que o nobre amigo adianta, quais as restrições ainda diante dos restaurantes no município quixeréense? Olha, o governo do estado ele tem editado decretos trazendo esses públicos que podem e não funcionar. Onde há a intensidade do convívio, restaurantes, bares, esses locais ainda ficarão fechados por mais tempo, certo? Porque, na verdade, você tem de evitar a aglomeração de pessoas. A aglomeração de pessoas continua precisando ser evitada. Não podemos pensar diferente disso. Então, todas as atividades que tendem a aglomerar pessoas, elas terão ainda um prazo maior de restrição. Fica de novo o apelo. Na verdade, a gente está fazendo um trabalho intenso para evitar que as pessoas aglomerem. Essa doença é uma doença de convívio social, é uma doença que a pessoa pega no convívio com as outras. Então, fica o nosso apelo mais uma vez, evitem aglomerações, não vá para lugares fechados onde tenham pessoas. Toda essa preocupação de limitar a quantidade de pessoas juntas é exatamente no sentido de evitar contaminação. E evitar contaminação considerando que a capacidade de atendimento do Estado com leitos de UTI não está ainda folgada, não tem ainda UTI para todos que precisam do serviço. Então, precisamos ainda continuar com muito cuidado. Álcool nas mãos, lave as mãos com frequência, use máscara sempre. Então, isso tudo precisa ser feito. Bom dia, saudar a todos que fazem parte da TV da gente, a todos que acompanham. E nesse sentido, fazer esse apelo à população, como bem frisou aqui o prefeito Antônio, a pandemia ainda não acabou e longe disso ainda existem muitos casos confirmados no nosso município, infelizmente alguns graves que precisam de manutenção de internação, alguns outros aguardam leitos para fora do hospital aqui de Quixeré. Na semana passada nós tivemos
nós tivemos óbitos, né? Foi uma semana, com certeza foi a que mais tivemos óbitos na mesma semana, né? E ainda casos graves, né? E esse apelo, esse reforço, né, da manutenção do distanciamento, de toda essa preocupação, né? Quanto ao decreto, está havendo a reabertura essa semana em cima da possibilidade que foi concedida dessa reabertura do decreto do Estado de sábado passado, anunciado pelo governador, né? E diante disso, todos os municípios têm acompanhado essa reabertura de algumas atividades, né? As atividades que eram tidas como essenciais continuam normal nos seus dias e horário de funcionamento como estavam nos decretos anteriores, né? E para essa semana, né, de segunda a sexta, possibilitou a reabertura, mas com algumas restrições de dias, de horário e de capacidade dessas atividades, né? O comércio em geral, ele está liberado o seu funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 13, mas com a limitação de capacidade, né, de 35% da capacidade, né? E diante disso, eu estava conversando aqui com o Antônio, e durante essa semana a vigilância vai intensificar esse serviço, né, de identificar o tamanho dos estabelecimentos para detectar a capacidade que cada um tem e assim passar para esse pessoal do comércio, das lojas e distinguir realmente a capacidade de cada um deles, né? Restaurante, que até foi questionado aqui por vocês, né, através de várias ligações, e o Antônio respondeu, porque ficou o seguinte: bares continuam sem a possibilidade ainda do funcionamento, né? A não ser, como se diz, por entrega, por delivery, né? Mas restaurante agora ele ficou autorizado também com a limitação de segunda a sexta e no horário de meio-dia às 18, mas com 25% da capacidade, né? Restaurantes. E privilegiando isso, né? Não podendo ter a questão do self-service, tem que ser entregue de forma individual, como se diz ali na porta, sem ainda estar o funcionamento pleno deles, né? Bares fechados, igrejas, elas estão autorizadas, né, dentro do percentual de apenas 10% da capacidade, né? Na semana passada havia até um percentual maior da capacidade devido a uma autorização que tinha vindo do Supremo através de um dos ministros, né, mas que acabou já sendo derrubado, né? Mas para esse decreto dessa semana, as igrejas também podem funcionar, mas com essa capacidade bem reduzida, de apenas 10%, né? E no mais, é isso, né? Reforçar todos esses cuidados, é uma reabertura gradual, lenta, depois de todo esse momento de dificuldade que passam, a gente sabe disso, os comerciantes, os lojistas em geral, e a gente espera que continuem, de certa forma, caindo esses números de casos confirmados, o que até então não tinha acontecido da forma que se esperava, né? E torcer para que tudo ocorra bem e, claro, que haja manutenção e o cuidado de todos para que a gente finalmente possa vencer essa pandemia.